Graça e paz para você que está me permitindo entrar na sua casa nessa hora por meio das suas redes sociais. Não importa nem o dia nem a hora que você esteja abrindo aí o seu celular, seu tablet, seu computador, seu notebook, para que você possa ver esse vídeo, assistir essa mensagem. Muito obrigado pela sua atenção. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a essa plataforma. Hoje nós vamos então compartilhar algo da palavra de Deus para você relacionado ao seguinte tema: escolha aguardar o revestimento de poder do alto. Está em Lucas 24:49. Então, escolha aguardar o revestimento de poder do alto. Lucas 24:49. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Leve essa mensagem adiante, me ajuda a fazer com que a plataforma entenda que esse vídeo pode ser recomendado para que mais pessoas possam ver. Eu preciso da sua curtida, do seu comentário e do seu compartilhamento para que isso aconteça. E eu quero ter o prazer de ter você não somente como meu seguidor, mas eu quero ter o prazer, o privilégio de ter você como meu leitor, leitor dos meus livros. Nós vamos então passar para o roteiro desse vídeo. Primeiramente, nós vamos falar sobre fake news. E não custa lembrar para você que os textos bíblicos relacionados ao assunto estão aí nos comentários, para relembrar você. E eu tenho vídeos anteriores nos quais eu trouxe meditações em cima de cada texto que está aí nos comentários com o título Combata as Fake News. Em seguida nós vamos falar sobre o submundo gospel dentro dos textos bíblicos que estão aí nos comentários com o título Falsos Profetas. Tenho trazido meditações acerca desses textos que estão aí. Quero compartilhar mais um deles com você. Em seguida, eu vou trazer para você uma ilustração do Reino de Deus e vou entrar então com a mensagem. E eu quero agradecer a você que já se inscreveu aqui no canal e que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês que está aí me vendo nessa hora. Eu não sei o dia, não sei a hora que você está vendo. Dito tudo isso, vem comigo. Vamos falar então sobre o combate às fake news. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema do assunto fake news: emissoras de TV. Nas redes sociais tem fake news em profusão sobre esse assunto. Eu quero trazer para você uma meditação bastante importante sobre esse tema, sobre por que criadores de conteúdo, alguns criadores de conteúdo veiculam tantas fake news sobre esse assunto. E eu vou falar para você quais fake news que eles soltam aí nas redes sociais. E eu também quero trazer a meditação para você pensar sobre por que de tanto ódio de determinados grupos, principalmente grupos que se dizem cristãos e que são ligados à extrema-direita e ligados ao bolsonarismo. Já falamos sobre bolsonarismo semana passada. E dentro da Bíblia, como trouxemos no vídeo da semana passada, no vídeo anterior, no último vídeo, nós podemos ver que há uma discrepância entre o que o bolsonarismo ensina e o que o cristianismo prega que está na Bíblia. Então, dentro dessa discrepância, não tem como você ser cristão e ser bolsonarista, e vai ser o momento de você escolher, ou é cristão ou é bolsonarista. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a divulgar esse vídeo nessa plataforma, me ajuda, quando você curte, comenta e compartilha, você recomenda esse vídeo para que mais pessoas possam ver. E eu quero muito contar com você nesse momento aí para você fazer isso. Alguns segundos você curte, comenta e compartilha. E eu quero ter o privilégio de ter você não somente como meu seguidor aqui, mas eu quero ter você também, o privilégio de ter você como meu leitor.
Os links de venda dos meus livros estão aí nos comentários. E eu vou falar sobre os meus livros, como eu sempre falo aqui. Vem comigo, vamos falar aqui sobre a questão da televisão, das emissoras de TV. Vamos lá. Existe um ódio muito grande por parte da extrema-direita bolsonarista no que diz respeito à Globo. Então há campanhas com relação a uma suposta falência da Globo, porque alguns criadores de conteúdo, bom, também isso é público, né? Porque como a Globo é uma empresa que tem ações e tal, então ela divulga lá o seu balanço. Ao divulgar o seu balanço, registrou prejuízo, coisa e tal, e ela está fazendo ajustes. Algo normal do mercado, não somente nesse segmento, até porque nesse mesmo segmento a Record está com os mesmos problemas financeiros, também está fazendo seus ajustes, a Band também está, em tempos passados o SBT esteve, e em outros segmentos da economia isso acontece. A Globo não é a primeira e nem vai ser a última. Aí, alguns criadores de conteúdo divulgaram a seguinte fake news, que a Globo supostamente está falindo. E já mostrei para você que a história não é bem assim. E, além disso, a própria Globo ela tem participações em outras empresas. Algumas delas para vocês saberem. O Quinto Andar, que é uma corretora de imóveis que compra e vende online, e o Buzzer, que é o Uber do ônibus. É o Uber do ônibus. Então, além dessas empresas, tem outras que a Globo tem lá a sua participação acionária. Sendo assim, está bem longe da Globo falir, né? Qualquer dificuldade mais extrema é só ela vender a participação acionária dela nessas empresas e vai tocando a vida. Então, o que é que acontece? Alguns criadores de conteúdo divulgaram essa fake news dessa suposta falência. Já mostrei para vocês que não é. Mas uma coisa que é extremamente preocupante, na minha opinião, como cristão, é ver o quanto a quantidade de gente que se diz que é cristão, diz que é crente, que é membro de igreja. Aí tu vai ver lá no perfil, é obreiro, é diácono, é presbítero, é evangelista, é até pastor, até bispo. E que comenta nos vídeos que falam da Globo, comenta com ódio, desejando a falência, desejando que a Globo entre em falência. Aí eu venho para a Bíblia e vejo que o ensino de Jesus é o oposto. Eu vejo que Jesus ensina a gente a amar aqueles que nos perseguem, a orar pelos que nos caluniam. Eu vejo Paulo ensinando que a gente não deve vencer o mal com o mal, a gente deve vencer o mal com o bem. Então, como eu disse e repito, há uma discrepância muito grande entre o que a Bíblia ensina e esse ódio que os bolsonaristas pregam, que são esses aqui, os bolsonaristas da extrema-direita, que pregam esse ódio todo. E o que mais me assusta e me entristece é quando eles dizem que são cristãos. E o quanto eles causam ranço nas demais pessoas com tamanho ódio. Então, aí talvez por falta de conhecimento ou até por deficiência de caráter mesmo, eles desejam essa questão da falência, quando na verdade deveriam estar orando para que Deus abra as portas para empresários cristãos que tenham bastante dinheiro, possam de repente se unir e comprar a Globo. Porque, vamos lá, qual é a alegação dessas pessoas que se dizem conservadoras? A programação da Globo ela é nociva para a família, coisa e tal. É nociva para a família, e eu não falo disso de agora, eu falo disso desde os anos 90, quando nem tinha internet no Brasil, quando a gente nem tinha redes sociais. Em 1992, quando meu primeiro ano como professor de ABD, naquele momento ali, eu toquei nesse assunto várias vezes na igreja que eu congregava, dando aula, ou mesmo no momento que eu fazia os boletins da igreja, naquele momento que os pastores geralmente me davam liberdade para fazer aquilo que eles chamam de pastoral ou editorial, como queiram. Muitas vezes ali eu trouxe assuntos relacionados a essa questão
da televisão, lá naquela época, nos anos 90. Então, para mim, esse tema não é novidade. E eu sei que realmente uma boa parte da programação da Globo é nociva, assim, para a família. Bate de frente com valores cristãos. Mas eu quero aqui fazer uma observação. Não é só a Globo. E você sabe tanto quanto eu que não é só a Globo. Eu vou te dar uma provinha aqui. A Globo tem o BBB, a Record tem a Fazenda. Quais são as diferenças entre o Big Brother Brasil da Globo e a Fazenda da Record? A primeira delas, o reality da Globo se chama Big Brother Brasil e o reality da Record se chama A Fazenda. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que o Big Brother Brasil é na Globo e a Fazenda é na Record. A terceira Fazenda, o Big Brother geralmente é no começo do ano e a Fazenda geralmente é do meio para o fim. Fora essas três diferenças, o restante é a mesma coisa. É a mesma podridão moral, é a mesma podridão espiritual, é o mesmo lixo que não deve ser visto por famílias. Você não pode sentar com a sua família em frente à televisão para ver, nem Big Brother, nem a Fazenda. Por mais que você venha me dizer que a Record pertence ao bispo Macedo, que é da Universal, e blá, blá, blá. Qual é a diferença? Mas, vem comigo aqui. Eu vou te mostrar um objeto aqui. Um objeto parecido com esse aqui, chama controle remoto. Ele tem que estar na sua mão como sacerdote da casa. Então é você, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que você conhece como palavra de Deus, à luz daquilo que você entende como moral e bons costumes, é você que seleciona o que você vai ver na televisão. Então, se você deixa entrar na sua casa esse tipo de programação, você é tão culpado quanto quem comanda essa programação. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a Globo, para esse desejo mórbido que certos cristãos bolsonaristas desejam, que a Globo entre em falência. Vamos lá, passo a passo da falência para você saber. Talvez você não saiba, ou você tenha realmente uma deficiência de caráter para desejar esse mal para alguém. Primeiro passo, quem define uma empresa entrar em falência é o grupo de credores que a empresa tem. Então, o credor ou os credores procuram a justiça, aí a vara de falências vai e decide pela falência da empresa. O segundo passo é nomeado o síndico da massa falida, que vai tomar posse de tudo que a empresa tem ali, vai ver os ativos que a empresa tem em termos de dinheiro em caixa, dinheiro para receber na rua, patrimônio e tal, vai verificar o que a empresa tem para pagar e tal. E aí, o que acontece? Aí vem a ordem dos pagamentos. De acordo com a lei de falências, quem recebe primeiro é o governo, os impostos, as taxas, as contribuições. Aí levanta-se o dinheiro para pagar. Depois disso, paga-se tudo que é dívida trabalhista. Aqui geralmente já começa o problema. Muitas vezes a empresa está tão encalacrada que o que ela tem de dinheiro em caixa, de patrimônio, não é suficiente. Então muitas vezes trabalhadores nem conseguem receber tudo o que lhes é de direito. E aí vem o outro passo, que aí sim os fornecedores recebem. Então vamos lá, o que acontece? Pode acontecer uma espécie de falência em cadeia, que muitas vezes o fornecedor tem aquela empresa ali como seu maior cliente, não consegue receber, ela é obrigada também a demitir e quebrar. E acaba quebrando. E aquela pessoa, o seu semelhante que trabalha na empresa, eu não estou falando do cara da alta direção, não. Pergunto eu a você, que culpa tem o funcionário da limpeza, o funcionário da administração, da portaria, a telefonista, a pessoa da contabilidade, do financeiro, da informática? Que culpa essas pessoas têm de trabalhar na Globo? Os repórteres, agora aí nessas enchentes do Rio Grande do Sul, os repórteres lá trabalhando, aí você tem grupos de bolsonaristas que deveriam estar
ajudando a limpar as cidades, a socorrer as vítimas, a recolher donativos, atrás dos repórteres gritando Globo lixo, passando com o carro em cima da lama para jogar lama nos repórteres. Pergunto eu a você, você gostaria de ser hostilizado no seu ambiente de trabalho? Se de repente alguém não gosta do seu trabalho, você gostaria de ser hostilizado? Você aí que está me vendo, você diz que é cristão e, pior de tudo, diz que é bolsonarista. Só para te relembrar, bolsonarista é quem apoia essas ideias malignas do Bolsonaro. Quem é negacionista, quem é homofóbico, quem é xenófobo, quem é misógino. Procura o significado de cada palavra dessa no dicionário, que aí você enriquece o seu vocabulário, aí você começa a deixar de ser bolsonarista. Eleitor de Bolsonaro exerce a democracia, ele vota em quem ele quiser. Então tem diferença. Faço questão de diferenciar eleitor de Bolsonaro de bolsonarista. O eleitor de Bolsonaro exerceu o direito político dele, como o outro exerceu de votar no Lula, na Simone Tebet, na Soraya Tronic, no Ciro Gomes, no Padre Kelmo, enfim. Direito de exercer sua democracia. O bolsonarista é aquele que reza para pneu, que reza para ET. Enfim, tem essa diferença, não custa te relembrar. Agora você aí, eu acredito que você é cristão sincero. Pode estar enganado, porque está indo nessas ideias desses pastores bolsonaristas aí. Mas você é um cristão sincero. Você gostaria de ser hostilizado no seu ambiente de trabalho? Você gostaria de ser xingado no seu ambiente de trabalho? Você gostaria que a sua empresa entrasse em falência e você ficasse sem receber? E aí você deseja esse mal para o seu semelhante? Não é muito mais fácil e cristão você orar para que haja ou uma conversão na alta cúpula da Globo, que inclusive, caso você não saiba, não sei se trata de conversão, mas só para você saber, eu pesquisei para poder fazer esse vídeo. O diretor do setor de dramaturgia, que é quem produz as novelas, já baixou uma ordem lá na Globo para que haja uma esmanere nas cenas de beijo, na cena de sexo, para dar uma segurada nisso. De mulher com pouca roupa, eles pediram para dar uma segurada nisso aí, porque eles querem que as famílias voltem a assistir a programação da Globo. Caso você não saiba, isso já está acontecendo. Então, aí, outra fake news sobre esse assunto aí de televisão, eu vi recentemente um criador de conteúdo que diz que é cristão e eu vi o perfil dele, que ele é bolsonarista. Então eu não sei se ele tem um problema de deficiência de informação, de pesquisar para poder fazer um vídeo, ou se é deficiência de caráter mesmo. Ele, certa vez, não tem muito tempo, soltou um vídeo falando que tinha um ex-jornalista da Globo que estava processando a Globo porque a Globo não assinou a carteira dele. Eu fui nos comentários e coloquei, olha, esse jornalista ele foi contratado como PJ. Então, aí ele quis me rebater. E ao me rebater nos comentários, ele foi bem grosseiro, bem arrogante, dizendo que, me xingando, me ofendendo, me chamando de esquerdista. Eu não sou esquerdista, nem direitista, nem centrista, nem bolsonarista, nem lulista. Eu sou de Jesus. Eu sigo a palavra de Deus. Eu não me ligo a político nenhum. E além de me xingar, me ofender, como ele não tinha argumento para debater comigo, ele disse que sabia que era PJ. E eu coloquei para ele que ele deveria ter informado, porque uma coisa é contratar como PJ. Tá, não assinou a carteira dentro da CLT. Isso se chama interposição fraudulenta de mão de obra. Até isso eu falei para esse criador de conteúdo nos meus comentários. Para ele saber que ele não está falando com ignorante que não conhece as leis. Até porque na faculdade de administração eu tive uma matéria sobre direito trabalhista e direito previdenciário. Então é algo que eu conheço um pouquinho. Então essa é uma forma que não só a Globo, o SBT fez isso, a Record fez isso, a Band fez isso. Então todas elas fazem. Tá? E quando dá ruim, o ex-funcionário vai buscar o seu direito na justiça. E não são só as emissoras de TV não, tá? Há alguns anos atrás tinha banco fazendo isso.
No caso, foi a seguradora do banco, começou a contratar pessoas para trabalhar na agência vendendo seguro, dessa forma é como PJ, burlando a legislação trabalhista. Isso se chama interposição fraudulenta de mão de obra. Isso era o que ele deveria ter explicado, e ele fez questão de colocar que não assinou a carteira. Era para denegrir, para tentar chamar para visualizações. Isso aí é falta de caráter, falta de respeito com você que assiste os vídeos. Então você tem que ser informado com coisas verdadeiras. Trabalhar sem carteira assinada é outra situação. Eu passei por isso na minha vida profissional, mas eu passei, não esquentei a cabeça, porque eu tinha um emprego de carteira assinada de dia. Então à noite a forma de contrato era assim. Nos anos 90, nos anos 2000 era comum, as empresas contratavam a gente para trabalhar como digitador, contratava por cooperativa, entre aspas mesmo. E aí nós éramos chamados de cooperado. Quem trabalha por cooperativa chama-se cooperado. Então nisso a gente trabalhava dentro da empresa lá como cooperado, eles não assinavam a nossa carteira. Recebíamos apenas aquela produção que nós fazíamos no dia. Geralmente era uma quantidade X por documento digitado. Isso é não assinar carteira, é diferente. E assim mesmo eu estou explicando como funciona. Isso também é uma forma de interposição fraudulenta de mão de obra. Um advogado trabalhista pode falar sobre isso muito melhor do que eu. Então essa é uma outra fake news que circula por aí. Esse criador de conteúdo aí fedeu essa notícia aí, tá? Então, recapitulando aqui, quando você observar uma notícia, procura pesquisar, examina as escrituras. Como é que você cai nessa conversa de fazer com que você seja levado a desejar o mal, uma empresa entrar em falência? E mesmo que fosse verdade uma empresa entrar em falência, isso é muito sério. Como é que você deseja mal para o seu próximo? A Bíblia ensina isso para você? Estou pregando para você mesmo que está vendo esse vídeo aí. A Bíblia te ensina isso? Não sabia não. A Bíblia que eu tenho aqui, ela não me ensina isso não. Ela não me ensina a desejar mal ao meu próximo não. Ela não me ensina a querer vingança contra o meu próximo não. E por falar em vingança, a própria Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, não pertence a mim nem a você. Quem é que está errado? A Bíblia? Quem é que está errado? Sou eu que estou pregando a Bíblia? Ou é você que segue essas ideias malucas desses pastores bolsonaristas aí? Que eles são os principais responsáveis por semear tanto ódio que a gente vê nas redes sociais aí, tanta intolerância. Pois é, não é mais cristão você orar para que Deus converta os corações da direção? Não é muito mais cristão você orar para que Deus abra portas para que empresários cristãos comprem a Globo? Não é muito mais cristão você orar por essa causa? E outra coisa, você exercer o seu papel como sacerdote da sua casa e determinar o que você vai ver, o que você vai deixar de ver? Passar um pente fino? E não é só a Globo, todas as emissoras têm sérias deficiências na sua programação. Programas que não podem entrar na casa de quem é servo de Deus. Não é só a Globo, todas elas. Examina bem cada uma. Vou falar uma coisa para você, eu mesmo nem vejo muita televisão não. E ainda tem essa questão também. Às vezes a pessoa até nem vê programas assim que sejam incompatíveis com as crenças cristãs, incompatíveis com a palavra de Deus, mas perde muito tempo vendo televisão. E aí deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, que perde muito tempo vendo televisão. Então são dois cuidados que nós como cristãos temos que ter. Com o conteúdo que nós colocamos dentro da nossa casa, através da TV, e com o tempo que nós gastamos em frente a ela. São dois cuidados que temos que ter. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tira alguns segundinhos aí para fazer isso
e faça com que esse vídeo ele possa ser recomendado por essa plataforma e mais pessoas possam ser alcançadas por ele. E eu quero ter o privilégio de ter você como, não somente como meu seguidor, mas eu quero ter o privilégio de ter você como meu leitor. Os links de venda dos meus livros estão aí nos comentários. E eu vou falar sobre meus livros ainda hoje aqui, tá? Continua aqui até o final que você vai ver. Quero falar um pouco sobre meus livros ainda. Vamos lá. Dentro da série Submundo Gospel, eu quero meditar no terceiro texto que está aí. Ezequiel capítulo 13, versos 8 e 9. Quero trazer a meditação para você. Vamos lá. Por isso, assim diz o Senhor. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor. Vocês andaram espalhando mentiras e visões falsas em meu nome, e eu os destruirei. Serei inimigo feroz dos profetas que têm visões falsas, dos adivinhos que só querem enganar. Eles serão eliminados do meio dos líderes de Israel. Suas famílias não serão consideradas como casa de Israel, e eles serão expulsos da terra para sempre. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, vamos pensar aqui. Você está vendo aí escrito aí nesse vídeo, não sei em qual plataforma você está vendo, mas você está vendo o título aí, Estelionatários da Fé. Eu quero falar um pouco sobre os profetas das lives das revelações. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre eles. Eu entrei em várias dessas lives das revelações e ninguém me entregou nada, por uma razão muito simples. Eu não contribuí com um centavo, porque todos eles entregam entregam revelações, entregam profecias, entregam visões, mas só se você pagar. Você entra em qualquer dessas lives de revelações aí, você tem que pagar para ter revelação, senão você não vai ter revelação nenhuma. São os profetas do Pix, os falsos profetas. Esse texto aqui se enquadra perfeitamente para cada um deles. Eu entrei nessas lives e ninguém entregou nada para mim, porque eu não entreguei dinheiro nenhum. Vê se está escrito na minha testa aqui, otário. Vê se está escrito aqui, babaca. Para eu entrar numa live dessa e dar dinheiro para alguém me entregar profecia. Não está escrito isso aqui na minha testa. Mas eu entrei para ver qual era deles. Ninguém me entregou nada, porque eu não contribuí com dinheiro. Então são pessoas que estão nas redes sociais para arrancar dinheiro dos otários, daqueles que estão sem visão espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela já é a revelação completa. Já está toda a revelação completa ali. Antes que você me pergunte, não existem mais profetas? Deus pode usar. Mas deixa eu te falar aqui, ó. Primeira coisa que acontece aqui, quando Deus quer ministrar alguma coisa para nós, Ele fala diretamente conosco. Fala através da sua palavra, Ele fala através da nossa intimidade com Ele, direto do Espírito dele para o nosso Espírito. Ele pode falar por meio de uma pregação,
Quem sabe Deus não está me usando agora para falar para você que está me vendo aí agora. Eu creio que eu estou sendo usado por Deus, tenho certeza que eu estou sendo usado por Deus e que alguém está sendo abençoado nessa hora com a mensagem que eu estou pregando aqui. Assim como eu tenho sido abençoado por todas as mensagens que eu, por várias mensagens que eu vejo aqui nas redes sociais, porque eu paro para ver, paro para me alimentar espiritualmente. Então, Deus pode usar um louvor para falar conosco e até mesmo sim um profeta. Agora, a profecia, quando Deus usa o profeta, ela tem que bater com o que está na palavra de Deus. Ela tem que testificar o nosso coração de acordo com aquilo que Deus até já falou conosco. E a gente sabe muito bem que essa galera da live das revelações está totalmente fora daquilo que Deus ensina. Primeiro que isso é um dom e é de graça. E se de graça recebemos, de graça devemos entregar. Então, se Deus me usa aqui para entregar algo para alguém, eu não tenho o direito de cobrar. Como é que eu vou cobrar, pedir Pix para alguém, para eu entregar alguma coisa para alguém? Como é que é isso? Enfim, vamos dar uma lida novamente aqui no texto, que eu achei esse texto aqui bem interessante, tá? Vamos lá. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, vocês andaram espalhando mentiras e visões falsas em meu nome, e eu os destruirei. Vocês já pararam para meditar nesse texto aqui que eu li, nesse versículo? Você, de repente, está me vendo aí que está nessa de ficar cobrando para entregar revelação, entregar coisa falsa, mesmo que você não esteja nessa de receber, mas fica tentando aí pagar de profeta, pagar de quem tem revelação, quem tem visão, fica entregando coisa que Deus não mandou. Você que anda por essas igrejas aí para querer mostrar para todo mundo que é o profeta, ganhar a forma de profeta, você já parou para pensar nisso aqui? Fica entregando visões falsas que Deus nunca mandou você entregar? Espalhando mentiras? Olha a sentença que Deus falou, que Ele mesmo vai destruir. Vamos continuar? Serei inimigo feroz dos profetas que têm visões falsas. Isso é um. Olha de quem Deus vai ser inimigo feroz. Primeiro grupo, os profetas que têm visões falsas. Está cheio deles aí, nas igrejas. Dos adivinhos que só querem enganar. Então, ainda tem um detalhe com relação a essa galera da live das revelações. Eles pegam as informações pela sua rede social, otário. Quando você coloca lá, você entra na live, ele tem a assessoria dele por trás. Então, no que você entra, alguém está fuxicando suas redes sociais e consegue ter uma ideia do que ele pode profetizar ou revelar sobre sua vida. Se você ficar lavando roupa suja lá sobre o seu casamento, ele vai falar sobre o seu casamento. Se você ficar lavando roupa suja sobre sua igreja, seu ministério, ele vai revelar, entre aspas mesmo, algo relacionado a isso. Então, tinha de ser otário. E teve alguns anos atrás, um desse aí, eu esqueci o nome dele, ele era um gordinho, ele ficava com um ponto aqui, discreto aqui no ouvido, e alguém ficava buzinando no ouvido dele, os nomes para ele sair falando. Troço assim, louco. Só você pesquisar na internet você vai encontrar. É que eu esqueci o nome dele, e mesmo se eu lembrasse eu não ia falar aqui, porque dar crédito para coisa ruim, bater palma para maluco dançar, não dá. Mas o caso está aí. Vamos continuar. Então já vimos esses grupos aí, né? Que Deus ele vai ser inimigo feroz. Então vamos lá. Dos profetas que têm visão falsa e dos adivinhos que só querem enganar. Olha aqui, ó. Eles serão eliminados do meio dos líderes de Israel.
Você pode reparar que volta e meia tem algum escândalo surgindo aí com eles aí. Uma forma que Deus já está tirando para arrancar no meio do povo. Suas famílias não serão consideradas como casa de Israel. Aí é que está, às vezes um abençoado desse tem família, aí passa um perrengue do caramba, a família é arrastada junto no lamaçal por causa desse sem noção aí, tá? Isso é muito triste. E eles serão expulsos da terra para sempre. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí é por isso que eu digo para você que muitas dessas coisas que acontecem aí, que estão acontecendo, esses escândalos sucessivos aí que verdadeiramente acontecem nesse chamado submundo gospel, já tem a ver com o quê? Com a limpeza que Deus já está fazendo. Já tem a ver com a limpeza que Deus já está fazendo. A Bíblia nos diz que o julgamento ele começará na própria casa de Deus, tá? Então o meu desejo é que você medite com todo carinho nessa palavra que Deus está me inspirando para trazer para você. Eu quero que você medite com todo carinho, com toda atenção, tá? Porque é uma palavra que eu quero trazer para você, para que você possa verdadeiramente pensar, tá? Naquilo que acontece naquilo que acontece na sua vida, a quem você está dando crédito. Quero que você pense muito bem nisso. Quero que você verdadeiramente analise e ponha os espíritos à prova, como a própria Bíblia diz. 1 João 4:1. Põe os espíritos à prova para saber se eu estou falando em nome do Senhor ou não. Faça isso, não só comigo, mas com tudo que você vê nas redes sociais. Faça isso. Assim você não vai cair na lábia dos falsos profetas, você não vai cair no conto do vigário das fake news, você não vai ser enganado por ninguém, você não vai ser enganado por Satanás, você não vai ser enganado por ninguém. A receita é simples. Jesus nos ensinou, Mateus 22:29, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus também nos ensinou em João 5:39, examine as Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna, são elas que dão testemunho de mim. Caramba, está na sua mão. Você tem 2 joelhos para colocar no chão e orar. É simples assim. Amém? Vem comigo. Eu quero falar aqui, quero contar para você hoje aqui uma ilustração. Eu quero falar sobre o falso mendigo. Certa feita havia um rei. Esse rei queria dar uma volta pelo palácio, coisa e tal. Ele pegou um cavalo. Antes dele dar essa volta, deixa eu te falar aqui. O começo da ilustração é o seguinte. O rei foi procurado por um empresário daquele reino lá, que queria comprar um cavalo que ele tinha, um cavalo que normalmente o rei usava para passear por ali. Um cavalo muito bonito, muito nobre, né? Muito portentoso e tal, muito valioso. E o rei se recusou a vender aquele cavalo. Disse que o cavalo não estava à venda. O cara insistia, mas o rei falou que não. E acabou o papo. Encerrou-se o assunto, cada um foi para um lado. O rei saiu para passear com seu cavalo, coisa e tal. Esse empresário preparou uma trama, um ardil, e se colocou como mendigo nos arredores do palácio ali. O rei passando, viu aquele mendigo ali e tal, pedindo ajuda. O rei desceu do cavalo, foi conversar com ele, tal coisa. E o mendigo, então, então o rei pegou e deu aquele cavalo a ele, né? Para que de repente para que ele vendesse, para levantar dinheiro para alguma coisa. Esse mendigo pegou então, montou no cavalo e saiu batido.
saiu batido. E antes de sair batido, ele virou para trás e falou: "Ai, ô seu otário, ó, você não quis me vender, estou tomando o cavalo de você de graça." No que ele estava saindo, o rei pegou e deu um grito nele: "Olha, espera um pouquinho aí que eu quero falar com você." O cara resolveu parar. O rei foi andando calmamente, se aproximou dele, virou para ele e falou: "Olha, eu não vou aqui brigar com você, lutar com você para arrancar você daí de cima, não. Você tomou o cavalo de mim. Agora deixa eu pedir uma coisa para você. Não conta isso que você fez comigo, não. Não espalha isso para ninguém, não." O cara começou a rir: "Mas por que eu não vou espalhar se a onda que eu posso tirar, que eu enganei o rei, que eu roubei o cavalo do rei sem precisar bater, sem precisar fazer nada, só na base da enganação? Por que eu não vou contar?" Então o rei pegou e falou: "Sabe por que eu estou te pedindo para você não contar isso para ninguém? Porque se você contar, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão parar de ajudar aos necessitados, porque vão ficar com medo de serem enganadas por causa de pessoas como você. Você não precisava me enganar, mas você me enganou. E eu acreditei em você porque eu desci para ajudar, porque eu achei que você era um mendigo. Então, as pessoas não vão mais querer ajudar aos verdadeiros necessitados se você espalhar." Essas palavras do rei, elas saíram com uma sabedoria que aquele homem, mesmo ele sendo uma pessoa que tenha tido uma atitude tão ruim, acho que algum resquício de humanidade ainda estava no coração daquele homem. A palavra bateu no coração dele, ele desceu do cavalo, devolveu o cavalo para o rei e foi embora. Qual é a moral dessa ilustração? Assim como esse falso mendigo fez para enganar o rei e tomar dele um cavalo tão valioso, assim acontece com alguns que se aproveitam da solidariedade do ser humano e tentam explorá-lo através de quê? Se fingindo de mendigos, se fingindo de doentes. Esse é um grupo de exploradores. Outro grupo de exploradores está dentro das igrejas, são os falsos profetas. Eles enganam, mentem, caluniam, às vezes fazem até sinais e prodígios, mas a própria Bíblia diz que Satanás faria isso para enganar, se fosse possível, os escolhidos. Então os falsos profetas que andam por aí, eles pedem dinheiro para orar, pedem dinheiro para pregar, pedem dinheiro para cantar, pedem dinheiro para entregar revelação. E isso faz com que as pessoas comecem a não acreditar mais naqueles que vão ao campo pregar a palavra. Por exemplo, eu estou no campo, não é um campo missionário em outra cidade, nem em outro estado, nem em outro país, mas aqui na internet eu estou pregando a palavra de Deus na intenção de que Deus me use para que essa palavra prossiga pelo mundo todo, porque a internet tem esse poder dessa palavra seguir pelos confins da terra. A internet, ela tem esse poder. E acima da internet, é claro que está nosso Deus, quem cuida dos algoritmos e faz com que essa palavra possa ir adiante. Só que por causa desses maus cristãos, esses falsos profetas, muitas pessoas já não querem mais acreditar, já não querem mais ouvir. É isso. Fica com essa palavra. Amém? Vem comigo. Bom, você não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tira alguns segundinhos aí, faz isso aí, curte, comenta e compartilha. Faz com que essa plataforma recomende esse vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. E eu quero ter o privilégio de ter você aqui não somente como meu seguidor, mas eu quero ter o privilégio de ter você como meu leitor. Os links para a compra dos meus livros estão aí nos comentários. Eu quero relembrar,
eu tenho 2 livros já publicados. O primeiro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Falo sobre finanças pessoais, só para você saber. Na data que esse vídeo está sendo gravado, 17 de maio de 2024, nós temos 70 milhões de pessoas no Brasil que estão endividadas. Então, é um livro que é bastante interessante para que você possa lê-lo e adquirir conhecimentos para tentar dar um jeito de melhorar sua vida financeira se você já estiver enrolado. Eu tenho um capítulo específico falando sobre a questão da inadimplência. Qual é a minha experiência? Fui funcionário da Caixa Econômica e trabalhei muitos anos negociando dívida de clientes. Antes da Caixa Econômica, eu trabalhei na Central de Atendimento da Claro, na parte de cobrança, negociando dívida dos clientes da empresa. Então, essa é a minha experiência profissional, que eu acho que eu posso compartilhar com você. E o conhecimento acadêmico, porque eu estudei administração. As experiências de vida, não somente como cliente, mas até mesmo como diácono, indo visitar irmãos necessitados, vendo ali na prática que tem gente que está passando dificuldade porque se enrola financeiramente mesmo, tá? Então, essa é a minha experiência para falar sobre esse assunto, e o meu livro está disponível na Amazon no formato digital, por enquanto. Estou tentando ver se eu consigo fazê-lo na versão impressa. O meu outro livro publicado, De Lodebar para Wonderland, são 11 testemunhos baseados em histórias reais, as quais eu mudei nomes, datas e locais, e pessoas que deram a volta por cima, a partir de seu encontro com Jesus, depois que desceram ao fundo do poço. Então eu quero convidar você a adquirir esse livro. Está disponível na Amazon no formato digital, na Wiclap no formato impresso, no Clube de Autores no formato impresso. E os links para venda estão aí nos comentários. Em breve eu vou trazer meu próximo livro para você. Cuide bem da sua carreira profissional. Nele eu vou trazer toda a estrutura de como você vai cuidar da sua carreira profissional, desde você montar um currículo para começar a trabalhar, até você preparar o seu plano de carreira para a sua aposentadoria. Então eu vou tratar de tudo isso no livro, tá? E em breve vai estar disponível para você. Quando ele estiver pronto, eu volto aqui para poder falar novamente sobre ele. E eu quero convidar você para que na próxima sexta, dia 24 de maio, você esteja comigo no podcast do livro Não Me Livro. Grave esse nome: podcast do livro Não Me Livro. Vai ser na sexta-feira, dia 24. Eu vou estar nas principais redes aí, tá? Só você procurar. Eu vou colocar disponível aí nos comentários o horário, tá? Vou colocar disponível o horário e vou colocar para você onde vai ser exibido o podcast. Tudo direitinho. O horário eu posso até te adiantar aqui. Vai ser às 6h30 da tarde, tá? Então, dia 24, às 6h30 da tarde. Eu vou colocar aí nos comentários, tá? Em quais redes você vai me encontrar para você poder me assistir no podcast. Eu quero ter o privilégio de ter você lá, de você me conhecer um pouco mais, entendeu? O podcast é uma coisa bem interessante porque a gente não sabe o que o entrevistador vai perguntar. Então, a gente vai falar sobre vários assuntos. Então, eu quero convidar você para que você me assista lá. Então, o nome dele é Do Livro Não Me Livro. E eu achei um nome bem legal porque só o nome ele já incentiva a gente à leitura. Eu sou de uma geração que foi criada com o hábito da leitura, tá? Primeiro porque na escola nós tínhamos a leitura que era um livro por bimestre. E a gente lia aquele livro e a gente tinha que fazer ou prova, ou trabalho, ou as duas coisas, enfim. Então a minha geração foi criada com o hábito da leitura. Além dessa questão de um livro por bimestre, a Globo
ela tinha o hábito de produzir novelas baseadas em livros, então isso ajudava também a estimular a leitura, ajudava a fazer com que as pessoas tivessem um contato com leitura. Eu posso trazer aqui nomes de novela para vocês: Helena, Senhora, A Moreninha, O Feijão e o Sonho, Gabriela. O nome do livro é Gabriela, Cravo e Canela. A novela ficou só como Gabriela. Tieta. O nome do livro é Tieta do Agreste, mas a novela ficou só com o nome de Tieta. Escrava Isaura. Também teve séries como A Morte de Quincas Berro d'Água. Todas essas que eu falei foram baseadas em livros. Tá? Foram baseadas em livros. Escrava Isaura, inclusive, a Record fez um remake. E, se eu não me engano, Senhora, a Record também fez um remake. Ou foi Helena? Foi Helena ou foi Senhora? Não lembro agora. Uma dessas duas aí, a Record também fez um remake. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero recomendar você a voltar a ter contato com a leitura. Tá? É muito bom a gente ler. A leitura, ela, como diz o filósofo Voltaire, ela engrandece a alma. Como diz Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. A leitura, ela abre a mente da gente, faz a gente viajar por lugares que a gente nem imagina que um dia a gente poderia ir. Então a leitura, ela leva a gente a conhecer assim, histórias magníficas. Você tem livro de ficção, livro de não ficção, você tem biografia, você aprende muito com as histórias das pessoas, você tem romances, você tem documentários, livros históricos, pesquisas. Então, assunto é o que não falta, livro é o que não falta. O Brasil tem escritor pra caramba, tem livro pra caramba. Eu quero ter o privilégio de ter você como meu leitor. Quero ter o privilégio de ter você como meu leitor. Para mim vai ser uma honra. Os links de venda do meu livro, dos meus livros, estão aí nos comentários. Amém? Vem comigo. Vamos então entrar na pregação. O tema é: escolha aguardar o revestimento de poder do alto. Lucas 24, 49. Escolha aguardar o revestimento de poder do alto. Lucas 24, 49. A partir de agora. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tira alguns segundinhos aí para fazer isso aí, por favor. Assim você ajuda a fazer com que esse vídeo seja recomendado para que mais e mais pessoas possam ver. E eu quero ter o privilégio de ter você como meu seguidor e como meu leitor também. Os links de venda dos meus livros estão aí nos comentários. Vamos lá, vamos para a leitura do texto. Disse Jesus: e agora eu enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai. Fiquem aqui na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Vou repetir essa leitura aqui. Disse Jesus: e agora eu enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai. Fiquem aqui na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela se faça presente, viva e real nos nossos corações. Bem, esse verso, ele é muito significativo porque ele nos aponta para uma realidade assim que Jesus fez questão de ensinar para os discípulos. Aqui, ele já havia morrido e ressuscitado. E ele já estava preparando os seus discípulos para a sua ascensão aos céus, a sua subida aos céus. Ele voltaria para junto do Pai. A missão dele aqui na terra já tinha terminado. Ele já tinha morrido, derramado seu sangue por nós, o véu já estava rompido de alto a baixo e
a comunicação nossa com o Pai direta já estava restabelecida. Aqui já não havia mais a necessidade de comparecer ao sumo sacerdote uma vez por ano, tal, para o santo dos santos, blá, blá, blá. Já não tinha mais isso. A morte de Jesus já tinha rompido aquele véu, rasgado aquele véu de alto a baixo. E como nos dias de hoje a nossa comunicação é direta com o Pai. Jesus já fez isso por nós. Então, o que Jesus nos ensina aqui, perfeitamente aplicável para os dias atuais, é a necessidade que temos de aguardar o revestimento de poder que vem do alto para fazer as coisas, principalmente as coisas espirituais. Porque, infelizmente, a verdade é que tem muita gente que está dentro das igrejas e que está se precipitando, metendo os pés pelas mãos, fazendo as coisas que Deus não mandou fazer, falando as coisas que Deus não mandou falar. Tá? Volta e meia acontecem problemas em muitas igrejas porque crentes procuram o pastor porque acham que o pastor tem que elevá-los a determinado cargo, a determinado ministério, quando na verdade eles não estão prontos para exercer aquele ministério. Vou falar por experiência própria. Eu sou diácono, consagrado desde 1998, ordenado, desde 29 de novembro de 1998, tem 25 anos. Já teve quem me dissesse que eu não deveria estar tanto tempo como diácono, que eu já deveria ter sido elevado a patamares mais altos. Bom, primeira coisa, eu não pedi ministério nenhum para Deus, foi Deus quem deu. Já contei aqui em outro vídeo. Eu tinha 18 anos quando me entregaram pela primeira vez que eu seria consagrado ao ministério diaconal. Eu era novo convertido, não entendia nada dessas coisas, eu zoei o irmão que me entregou a mensagem, eu debochei, levei bronca. 12 anos depois, uma irmã me entregou a mesma coisa. Eu não zoei, não debochei, mas eu também não acreditei, porque a situação da igreja que eu congregava naquela época não me permitia acreditar que isso seria possível. Eram questões lá muito sérias que eu coloquei para ela por alto e eu acreditei que isso não ia rolar. O pastor não ia fazer. Mas ela me disse que Deus me mostrava que ia acontecer. Mas em nenhum momento Deus falou para ela que era naquele momento. Então, passaram-se mais 2 anos, aí aconteceu. Então, tudo é no tempo de Deus. Eu não tenho a menor preocupação quanto a isso. O que vai acontecer da minha vida em termos de ministério. Ser diácono não me impede de estar aqui pregando a palavra. Ser diácono não me impede de estar em nenhuma igreja pregando a palavra. Eu sei que tem igreja que acha que diácono não pode pregar. Tem uns pastores aí que tem uns pensamentos aí meio fora da casinha. E fora da Bíblia também, né? Porque segundo eles, só quem pode pregar é presbítero para cima. Aí eu venho na Bíblia, eu vejo que Estevão era diácono e pregava. Aí eu venho na Bíblia e vejo que Filipe era diácono e pregava. Então como é isso? E como é isso então? Qual é a justificativa que esses pastores têm? De onde que eles inventaram isso? Que só quem pode pregar na igreja é presbítero, é evangelista, é pastor, missionário, também pode. A diácono não. Diácono tem que fazer outras coisas na igreja. Quem falou para esses pastores que diácono não pode pregar? Porque tem uns que tem esse pensamento tosco aí. E como eu falei, fora da Bíblia. E tem uns também que determinam também que nas igrejas deles o homem não pode pregar se tiver de barba, como eu estou aqui. Nas igrejas desses pastores aí eu jamais serei convidado. Eu também não sei de onde eles tiraram isso, de que Bíblia que eles tiraram. Só se for 1 Beelzebul 666. É o único texto, né? 1 Beelzebul 666 deve ter tirado isso de lá, porque a Bíblia não diz nada disso
sobre essa questão. E se ele for levar o pé da letra, no Antigo Testamento os homens hebreus usavam barba. Então, em tese, eu estaria dentro da Bíblia. Enfim, são essas coisas que eu estou falando aqui que tem a ver com o texto bíblico, Lucas 24, 49. São pessoas que verdadeiramente não estão aguardando o revestimento do poder do alto e estão determinando essas coisas aí, essas coisas toscas, bizarras, entendeu? E se precipitam, aí saem, montam seus próprios ministérios, montam suas próprias igrejas, fora do tempo, porque não era o tempo de Deus para eles fazerem aquilo, ou montam também fora da obediência, né? Deus não determinou. Às vezes Deus até quer fazer aquilo, mas não naquele momento. Aquela pessoa precisa ser melhor preparada, melhor estruturada, porque a verdade, a própria Bíblia diz que nós temos que ser primeiramente experimentados, provados. Não podemos ser lançados. A gente vê muito aí neófito, né? Novo convertido, que já joga os leões já e estragam a vida daquela pessoa. Eu vi um caso, tá? Soube de um caso. Um amigo meu, eu soube. Um amigo meu que frequentava uma igreja no bairro que eu moro. Então esse meu amigo viu um rapaz se converteu. Um rapaz tinha um amor pelas almas perdidas, era um rapaz que tinha uma profissão que permitia que ele tivesse contato com muita gente, um rapaz que tinha um dom para essa coisa do evangelismo, coisa e tal. Só que esse rapaz foi mal orientado desde a conversão dele. Então, pessoas assim de conduta questionável, que se diziam crentes, colaram nele ali, deturparam a mente dele, e se tornou um cara encrenqueiro dentro da igreja, se tornou um cara questionador dentro da igreja, arrumador de problema. E o ministério desse rapaz, que tinha tudo para ser um ministério promissor, foi se perdendo. Aí saiu daquela igreja, foi para outra, aí quebrou a cara, depois voltou, enfim. Então esse meu amigo contou essa história, uma história verdadeira, uma história real, entendeu? É porque eu conheço por alto esse irmão aí. Então, algo que poderia ser bênção, um irmão poderia ser uma bênção, e que de repente se perdeu no meio do caminho. Assim acontece com muitos, tá? Porque são levados a fazer as coisas fora do tempo, não aguardam o revestimento do poder que vem do alto, tá? Quando eu falo sobre os falsos profetas, também se enquadra nisso aí. Entregam coisas que Deus nunca mandou entregar, entregam coisas da forma que Deus nunca mandou entregar. Quer ver? Deus está mostrando e ele entrega, joga no ventilador para todo mundo saber, quando na verdade Deus mandou ele chamar no particular, para entregar no particular, mas ele quis mostrar que é profeta, que todo mundo tinha que ver que ele tinha unção, e entregou em público, algo que ele deveria ter chamado para entregar no particular. Ou, muitas vezes, Deus não mandou nem entregar, mandou só orar, mas ele, teimoso, foi e entregou. Ou Deus não mostrou nada e mesmo assim ele entregou. Então, os falsos profetas também se enquadram nessa questão aqui. Não estão aguardando o revestimento de poder que vem do alto. Gente que recebe de Deus a mensagem, tipo, Deus dá aquela mensagem ali. O cara já sabe que Deus já terminou de falar e ele continua falando de si mesmo. Tem isso também aqui. Se enquadra perfeitamente nesse texto. E são coisas que acontecem com muita frequência nos dias atuais. Então, quando Jesus orienta os seus discípulos para ficarem ali e aguardarem o revestimento de poder, era aguardar o que? A descida do Espírito Santo. Para isso, Jesus estava indo e mandando vir o Consolador, o Espírito Santo. A promessa do Pai, como ele falou aqui no texto. Então, precisamos saber aguardar a hora de fazer as coisas espirituais. Aqui eu estou me referindo especificamente a ministério, as coisas espirituais, tá? É bom explicar bem explicadinho para ninguém misturar as coisas, tá? Porque
na nossa vida diária, nós não podemos espiritualizar algo que não é espiritual. Vou melhorar aqui a explicação para ficar claro. No que diz respeito à vida sentimental, vamos lá, você está vivendo solteira. Você não tem que... Deus não vai chegar para você, namora aquele, namora aquela. Você recebe de Deus orientação para você entender que, primeiramente, você não pode buscar julgo desigual. A própria Bíblia já diz isso para você. E a partir de algumas informações que você já tem na Bíblia e de alguns valores que você mesmo pode adquirir, por exemplo, um amigo meu que tá divorciado, tal, e tá querendo se relacionar com outra mulher, ele colocou na mente dele e comentou comigo que ele não quer de jeito nenhum uma mulher ciumenta, um valor que ele escolheu. Então isso, de certa forma, Deus até já orientou ele. Você já sofreu no seu casamento anterior por causa de ciúme, e você já foi traído, inclusive, o casamento dele acabou porque a traição da ex. Então ele botou na cabeça, ele não quer de jeito nenhum uma mulher ciumenta. Um critério. O pastor Cláudio Duarte, certa vez, falou que o critério que ele usou 2 critérios para escolher uma namorada. Ele não queria uma mulher que tivesse mãe, porque ele não queria ter sogra, e ele não queria uma mulher que soubesse assoviar, que ele não gostava de assovio. Várias mensagens dele cita isso aí. 2 critérios. Enfim, as pessoas escolhem os critérios que quiserem. Então isso não tem a ver diretamente com questão espiritual, mas já é uma orientação que Deus pode dar, e é você quem vai examinar, isso aqui serve, não serve, tal. Mas nas questões espirituais propriamente ditas, em termos de ministério, em termos de pregação, sim, precisamos aguardar, sim, o revestimento de poder que vem do alto. E é sobre isso que Jesus está falando para os seus discípulos, para eles não se precipitarem em sair para fazer algo enquanto não havia o revestimento de poder do alto. E isso é muito importante. É muito importante. Muito importante mesmo. Termos isso em nossa mente. Termos isso no nosso coração. Nós observamos que em muitas pregações que elas fogem da palavra de Deus, elas vão para várias outras situações e às vezes viram stand-up, às vezes viram lavação de roupa suja no pleno púlpito e tal, e nada orientado por Deus, tudo da própria carne, tudo que Deus não mandou falar. E como eu digo para você e repito, coloque à prova tudo que eu estou falando aqui. Pode colocar para ver se Deus está falando por mim ou não. E confira nas Escrituras. Faça como os crentes de Bereia. Quando eu falo de colocar os Espíritos à prova, 1 João 4:1, está escrito lá. Quando eu falo sobre os crentes de Bereia, Atos 17, do 10 ao 12, eles abriam a Bíblia e conferiam para ver se o que os apóstolos estavam pregando estava dentro da palavra. Aprenda a fazer isso, não somente comigo, mas com todo mundo que está pregando aí na internet, nas redes sociais e nas igrejas mesmo, nos púlpitos das igrejas. Isso, faça isso. E aprenda você mesmo a aguardar o revestimento de poder que vem do alto, para que você possa fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aguarde ser levantado verdadeiramente por Deus. Se nesse momento seu pastor não levantou você a nada, ele é o responsável, é o anjo da igreja, né? Como a gente costuma dizer. Então, fica quietinho, aguardando. Quando Deus achar que você está pronto, ou se
ele achar que está pronto. É o quando e tem o se. De repente você pode não estar pronto. De repente um bom diácono vira um péssimo presbítero. De repente um bom crente vira um péssimo obreiro, se a coisa ficar fora de hora. De repente um bom evangelista vira um péssimo pastor. Porque uma coisa é ser um evangelista, preparar todos os trabalhos evangelísticos e prega aqui, prega ali. Outra coisa é ser pastor. Vai ter que ficar preso ali na igreja, administrando aqui. E aí? Uma das piores coisas que tem é quando a pessoa não obedece à ordem de Deus. Se mete a fazer aquilo que Deus não mandou, se atrapalha tudo. E aí você vê, eu conheço, sei caso. Sei de caso. A pessoa era um bom pregador, poderia ser um bom evangelista, se meteu a ser pastor e foi um péssimo pastor. Arrebentou com a vida da igreja. Olha, eu sei da história. Arrebentou com a vida da igreja. Porque não soube esperar o revestimento de poder do alto. Então só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração, e eu quero ler para você mais uma vez o verso, tá? Lucas 24:49. Disse Jesus: e depois eu enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai. Fiquem aqui na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24:49. Escolha aguardar o revestimento de poder do alto. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e que Deus continue abençoando a sua vida e falando poderosamente ao seu coração. Mais uma vez eu quero agradecer a você, porque você me deu crédito, você abriu as suas redes sociais para me ouvir. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. E mais uma vez eu peço a você, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tira alguns segundinhos e faz isso. Me ajuda a fazer esse vídeo circular pelas redes sociais. Mais e mais pessoas precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho de Cristo. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.